Olá, professor! Hoje estamos aqui para apresentar nosso trabalho com o tema Aldeamentos Jesuíticos. E os alunos participantes são eu, Joselito, Vitória, Ana Carolina, Leonardo, Felipe e Breno. Que tá tudo! O que eram os aldeamentos jesuítas? As missões jesuítas na América, também chamadas de reduções, foram os aldeamentos indígenas organizados e administrados pelos padres jesuítas do Novo Mundo. Como parte de sua obra, Cunhos Civilizados e Evangelizados, o objetivo principal das missões jesuítas foi de criar uma sociedade com os benefícios e qualidades da sociedade cristã europeia, e de sentar seus vícios e maldade. Essas missões foram fundadas pelos jesuítas em toda a América colonial. Para conseguirem seus objetivos, os jesuítas desenvolveram técnicas de contato e atração. Os índios logo aprenderam suas línguas e, a partir disso, os reuniram em povoados que, por vezes, abrigaram milhares de indivíduos. Eram, em largas medidas, suficientes, dispõem de uma complexa infraestrutura administrativa, econômica e cultural que funcionava no regime comunicativo, onde os nativos foram educados na fé cristã e ensinados a criar arte, às vezes com elevado grau de sofisticação, mas sempre em moldes europeus. Sobre a introdução do modelo missionário. Depois de início sistemático marcado por tentativas frustradas em meados do século XVII, o modelo missioneiro já estava bem consolidado e disseminado por quase toda a América, mas teve de continuar enfrentando a oposição de setores da Igreja Católica que não concordavam com seus métodos. Do restante da população colonizadora, de quem os índios não valiam a pena o esforço de cristianizá-los, e os bandos de caçadores de escravos que aprisionavam os índios para submetê-los a trabalhos forçados na economia colonial exploradora e que destruíram diversos povoados, causando muitas mortes. Mesmo com vários problemas a vencer, as missões, como um todo, prosperavam a ponto de, em meados do século XVII, os jesuítas se tornarem suspeitos de tentarem criar um império independente, o que foi um dos argumentos usados na intensa campanha de difamatória que sofreram na América e na Europa, que acabou no resultado na sua expulsão das colônias a partir de 1759 e na dissolução de suas ordens em 1773. Com isso, o sistema missioneiro entrou em colapso, causando a dispersão dos povos indígenas e reduzidos. Modelo missioneiro. O sistema missioneiro buscou introduzir o cristianismo em um modo de vida europeu, integrando, porém, vários dos valores culturais dos próprios índios e estavam baseados no respeito às suas tradições grupais, até onde estas não entrassem em conflito direto com os conceitos básicos da nova fé e da justiça. E o mérito é a extensão do sucesso dessa tentativa tem sido objetivo de muito debate entre os historiadores, mas o fato é que foi de importância central para a primeira organização do território e para o lançamento da fundação da sociedade americana como hoje ela é conhecida. O sistema missioneiro no Brasil. Os jesuítas aportaram no Brasil em 1549. No Peru chegaram em 1567, no México em 1572 e na Nova França em 1611. Mas o sistema missioneiro levou várias décadas para se estruturar e consolidar. Dessa forma, as primeiras tentativas de evangelização foram informais, itinerantes, pouco coerentes e sem resultados significativos. Entre as principais dificuldades que encontraram estavam a ausência de instituições jurídicas e administrativas de apoio eficazes, a pouca colaboração das outras ordens religiosas, quando não sua convivência com as práticas predatórias dos colonizadores, como
lamentou no Brasil Manuel da Nóbrega e a oposição dos colonizadores que já estavam instalados, para quem os índios eram tão desprezíveis quanto os negros e só lhe pareciam úteis para serviços braçal. A primeira iniciativa de moção de povoados especiais para os índios cristianizados partiu de Dom João III, que em regimento ao primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza, ordenou que eles vivessem em grupos nas proximidades das vilas para que pudessem entrar em mais íntimo contato com os cristãos e pudessem melhor doutrinar por Nóbrega, pois ele, sem demora, percebeu a eficiência das missões itinerantes. Pouco antes de o padre espanhol José de Acosta fazer a mesma constatação no Peru. Das missões. As missões jesuíticas foram um dos fenômenos culturais mais ricos e peculiares da história das Américas. Permanecem como um tema muito fecundo para os historiadores não só da Igreja Católica, mas também interessando antropólogos, sociólogos, arqueólogos e críticos de arte, e ainda despertam reações apaixonadas. Mas os resultados globais da proposta missioneira são difíceis de avaliar. Tanto pouco foi um sistema monopolítico, como se tem referido, pois as circunstâncias encontradas pelos padres por toda a América mostraram ser muito diversificadas. Trabalhava em regiões de deserto, montanha e de selva, e entre outros grupos nativos que estavam representantes de culturas altamente sofisticadas, como a Inca e a Maia, mas outras vezes os povos estavam em estágio de civilização semelhante aos povos da pré-história. Os obstáculos aos estudos são ainda mais aumentados pela perda de boa parte de documentos da época, embora o material sobrevivente seja de qualquer maneira farto. Mantenha fértil e seu caráter real ou suposto de utopia já deu margem ao surgimento de obras literárias, documentários, exposições de arte e filmes, bem como a formação de um folclore próprio, com variadas abordagens e conclusões. Em anos recentes, a produção cinematográfica norte-americana, estrelada pelo conhecido ator Robert De Niro, recebeu larga divulgação e diversos prêmios internacionais. Na cultura oficial da América Latina contemporânea se percebe-se uma tendência a uma glorificação, muitas vezes a crítica e propagandista das missões e de seus personagens mais destacados, transformando-se em figuras luminosas e focos agregados de virtudes coletivas de civismo, fé e coragem, discurso enfatizado pelo fato de algumas missões terem sido santificados ou batizados pela Igreja Católica. Isso depois de um período de intensa negação de seu valor no século XIX, num processo de construção das independências nacionais quanto eram medidas indesejadas no período colonial. E esse foi o nosso trabalho.